12 filósofas excepcionais, mulheres com reflexões profundas e originais, são apresentadas, discutidas e ilustradas nessa coletânea por um coletivo de mulheres e artistas. A ideia é destacar a filosofia das mulheres apresentada por mulheres. A coletânea é composta por 12 capítulos escritos por mulheres intelectuais brasileiras e ilustrados por mulheres artistas brasileiras que foram instigadas pelo desafio de fazer aparecer no mundo as vozes, os dizeres e a atuação de mulheres filósofas excepcionais e extraordinárias. Os textos e as ilustrações vão além da reprodução conceitual, fazem aparecer o encadeamento entre trajetória de vida e obra, entre a mulher que atua no mundo e a filosofia que desenvolve. O coletivo de mulheres que contribuiu para a coletânea trouxe em sua bagagem uma vontade comum: reconhecer a atuação e os saberes das filósofas a partir dos seus dizeres e suas experiências. Este coletivo trouxe mais uma experiência do que resulta quando se age em comum. Felizmente, a filosofia conta com inúmeras mulheres que produziram e continuam a produzir reflexões extraordinárias. Convidamos a percorrer as páginas dessa coletânea e a apreciar as palavras, as imagens, as entrelinhas, as interrogações, os silêncios. Prefácio de Cristiane Marinho. Os artigos aqui apresentados e ilustrados por artistas enriquecem um movimento de caráter feminista que busca visibilizar e valorizar as produções femininas artísticas, científicas e filosóficas no mundo ocidental. Tal movimento busca responder a séculos de exclusão ou invisibilização das mulheres no espaço público, resultado de toda uma discriminação de gênero muito forte, em uma sociedade patriarcal que, no Brasil, foi implementada e fortalecida pela colonização europeia. Mesmo considerando apenas séculos da era cristã, só recentemente as mulheres chegaram à academia, vindas por um caminho cercado de exclusões e apagamentos, experimentando a invisibilidade de suas produções e de suas presenças, diante da prevalência do gênero masculino. No livro 12 Mulheres, 12 Filósofas, 12 Artistas, as comentadoras realizam esse retorno à tradição. Cumprem essa função de resgate da trajetória das filósofas esquecidas, ou simplesmente silenciadas ou invisibilizadas, para que assim se reconheça sua construção histórica, tanto da sua produção quanto da sua negação. Christine de Pizan e a Primavera Feminista. Uma mulher que viveu no final da Idade Média e foi uma intelectual respeitada, que publicou suas obras sem pseudônimos e sustentou a si e sua família com seus escritos e seu trabalho de copista, além de ser uma voz dissonante à misoginia da época. Este breve resumo nos põe inicialmente em contato com uma figura feminina ímpar, Christine de Pizan. Nascida em Veneza, Itália, Pizan viveu na corte da França desde cedo. Mudou-se para lá com a família em 1370, quando tinha uns 4 anos de idade, pois seu pai, Tomás de Pizan, astrônomo bolonhês respeitado, fora servir ao rei Charles V, o Sábio. O pai de Christine foi muito importante para sua formação, pois a ensinou latim, grego, um pouco de inglês e filosofia, o que testemunha que nossa autora teve uma educação rara para os padrões da época, já que as mulheres eram no máximo preparadas para o casamento. De acordo com Rosa Luxemburgo,
uma democracia ampla era necessária em detrimento da concentração de poder em meros comitês. Contudo, ela não se referia à democracia burguesa. Uma democracia ampla daria lugar a críticas de forma completamente desimpedida. Portanto, a liberdade é elementar para a democracia socialista de Luxemburgo. Por isso, ela procura demonstrar a importância da liberdade de imprensa, bem como da liberdade de reunião e do livre debate de opiniões. Daí o célebre trecho. Abre aspas. Liberdade somente para os partidários do governo, somente para os membros de um partido, por mais numerosos que sejam, não é liberdade. Liberdade é sempre a liberdade de quem pensa de modo diferente. Fecha aspas. É para essa juventude, e exatamente para ela, que devemos dar testemunho. Edith Stein deixa como testemunho que mulheres podem ser e fazer aquilo que as realiza como seres humanos. Ela se dedicou ao estudo daquilo que entendia ser a sua aptidão, a filosofia. Defendeu uma tese com pensamento independente em um período em que pouquíssimas mulheres se lançavam nesse mundo. Com a empatia, buscou fundar a maneira com que conhecemos como o outro percebe o mundo e a si mesmo e acessamos co-originariamente o que o outro experimenta, tornando possível a intersubjetividade. Lutou pela igualdade em dignidade e de direitos às mulheres. Dedicou-se a pensar sobre a mulher em sua peculiaridade feminina. Defendeu uma formação e educação que acolhessem a singularidade das mulheres, de modo que elas pudessem se realizar na sua humanidade, feminilidade e individualidade. Edith Stein pretende ao feminino todas as possibilidades que ela teve e lutou para que todas tivessem o que lhe fora negado enquanto mulher, tornando-se quem ela era. Os escritos de Hannah Arendt e sua atuação no mundo estão imbricados, e essa compreensão permite entender sua insistência de que mesmo em tempos sombrios pode-se esperar que alguma luz seja lançada. Arendt toma a expressão tempos sombrios do poema de Bertolt Brecht, Aos que virão a nascer, dizendo respeito aos tempos nos quais o domínio público se obscurece e o mundo público se torna incerto. Tempos em que se deixa de ter fé e esperança no mundo público. Tempos em que o mundo público é desprezado e ignorado, e as pessoas parecem contorná-lo sem levá-lo em conta. Tempos sombrios são os tempos em que o espaço público, o aparecer e o começar novas ações parecem sem sentido. Arendt viveu nesses tempos. No entanto, mesmo estes tempos podem ser iluminados pela luz que advém da ação e do discurso daqueles que resistem e ousam aparecer no mundo público para trazer a novidade, não se submetendo ao que está estabelecido como certo e aos processos que estão em andamento. A esperança, quando se entende que os seres humanos são iniciadores, seres natais, que podem criar e recriar o mundo, pois são capazes de ação e liberdade. Com a filosofia existencialista, Beauvoir contribuiu com os movimentos feministas, influenciou mulheres, estudantes e intelectuais no entendimento, compreensão e alianças de direitos e deveres dos gêneros na sociedade. Muito importante para com a luta feminina como símbolo e exemplariedade.
Para essa corrente filosófica, a existência vem antes de a essência florescer, contrariando o pensamento tradicional da filosofia antiga, onde a essência se perfaz por um ideal no mundo das ideias. A essência adequada à criatura. O homem tem sua essência e a mulher uma outra. O existencialismo, ao contrário, não concilia com a essência connatural. Meu nome é Ivana e para este livro eu escrevi sobre Agnes Heller. Agnes Heller é uma filósofa húngara, socióloga, ensaísta, professora universitária. Ela teve carreira na Hungria e depois exilada. Ela fez carreira na Austrália e nos Estados Unidos, em Nova York, na New School of Research. O tema do meu trabalho para o livro gira em torno da apresentação da Agnes Heller e da sua obra para o leitor brasileiro, tendo como objeto, identificar o cotidiano, o conceito filosófico de cotidiano na obra de Agnes Heller, baseando-se na hipótese de que o cotidiano, para ela, é a vida do homem inteiro. E ela gostaria de estudar o papel desse cotidiano dentro da filosofia. Estudar Heller é fazer um mergulho no passado e dele trazer reflexões para o presente, porque a sua atuação, primeiro como marxista e depois como uma filósofa livre, e a transformação do seu pensamento, bem como a transformação do papel da mulher e da política no século XX, justificam o interesse em sua obra. Capítulo 7. Lélia Gonzalez presente. Notas acerca das estruturas racistas e sexistas à brasileira. Autora Kathleen Luana de Oliveira. Da indignação, das experiências de racismo, sexismo e classismo brasileiras, nasce Lélia Gonzalez. Lélia é uma pensadora preocupada em compreender sua realidade, em problematizar as explicações de Brasil. Ela realiza uma análise do sistema escravocrata brasileiro. Ela está preocupada com a Constituição do Brasil e enfrenta os discursos históricos que imobilizam e esvaziam a percepção das relações e das estruturas. O olhar para a história da escravidão relaciona o racismo, a economia e o gênero, pois as mulheres negras e indígenas, exploradas em sua força de trabalho e em sua sexualidade, experimentaram em si a demarcação física e simbólica da violência. Chantal Mouffe nasceu na Bélgica em 17 de junho de 1943 e atualmente é professora de teoria política da Universidade de Westminster. À primeira vista, em uma primeira leitura, o pensamento de Mouffe é desconcertante. Ele rompe com o que nós, ocidentais, intuímos como certo e verdadeiro, que somos livres e iguais e que, imbuídos de razão, podemos alcançar o consenso sobre o que deva ser valorado e protegido na sociedade. Mas uma leitura mais contextualizada com os acontecimentos da atualidade é ainda mais desconcertante na medida em que joga uma luz nos fatos que vêm deixando muitos teóricos perplexos. O surgimento de conflitos profundos o suficiente para minar as bases das instituições democráticas e a legitimidade dos direitos humanos. Angela Davis é, sem sombra de dúvidas, uma das mais importantes intelectuais da atualidade. Ao longo de sua vasta produção, a autora realizou análises diversas sobre temas atuais e clássicos caros à filosofia ocidental, contribuindo também para elaborações sobre as interconexões entre gênero, raça e classe, o abolicionismo penal, a abordagem crítica dos conceitos de liberdade e democracia. Os feminismos negros e a crítica ao capitalismo são parte fundamental de sua obra, sendo a mais conhecida Mulheres, Raça e Classe. Nesta, a autora trata das condições de existência das mulheres negras no período de escravização e contemporaneidade e aborda trabalho e violência de maneira singular. A violência física necessária para a subjugação e a exploração das populações negras escravizadas se soma, no caso das mulheres negras, à violência sexual como mecanismo de dominação e seu uso terrorista.
Esta interpretação de Davis é crucial na medida em que se afasta de explicações simplistas e biologizantes, que afirmavam as pulsões sexuais dos homens brancos e a sedução exercida por mulheres negras como motivações para o estupro. Nesta obra, Davis dá o nome correto à violência sexual infringida às mulheres negras escravizadas e a suposta liberdade sexual que estas gozavam é desvelada como abuso. Qualquer teoria da justiça que tem por objetivo fornecer uma base para oportunidades de vida dignas e oportunidades para todos os seres humanos deve reconhecer tanto as desigualdades internas a cada nação, quanto as desigualdades entre as nações, e deve estar preparada para tratar da intersecção complexa dessas desigualdades em um mundo de interconexão crescente e global. Esse é o objeto da filosofia de Martha Nussbaum, Teorias da Justiça. Nessa obra, eu escrevo um artigo sobre a importância da filosofia política de Martha Nussbaum, que é a teoria das capacidades, para a América Latina. Daniela Rushka Badur. Capítulo 11. Patricia Hill Collins. Uma epistemologia a partir da vida das mulheres negras. Autoras Carmen Lúcia Eiterer e Maria Nilza da Silva. A filósofa expõe um pensamento de caráter inaugural que assume grande importância para os estudos feministas negros do fim do século XX. Ao pretender elucidar como reflexões críticas são produzidas a partir das experiências das mulheres negras, a autora nos apresenta a noção de outsider within, um forasteiro de dentro, alguém que ocupa um lugar que o permite enxergar uma dada realidade de um aspecto que não poderia ser percebido de mesmo modo por outros sujeitos. Patricia Collins assegura que não pretende representar as mulheres negras como heroínas, nem sequer como vítimas, mas como agentes de conhecimento da realidade da própria vida, no enfrentamento dos problemas sociais a que são expostas. Assim, o desafio do empoderamento incorpora o ethos da justiça social. O conhecimento deve ser capaz de ajudá-las a viver, enfrentar, resistir a seus desafios. Deve tratar sobre a ética com que devemos tratar uns aos outros. Carneiro é uma filósofa intensamente brasileira porque os conceitos filosóficos em suas mãos são elementos para análise e para a transformação da realidade política do nosso país. Ela faz filosofia política brasileira e antirracista. Ela é também uma das principais representantes do feminismo negro no Brasil. Em sua tese de doutorado, temos um exemplo do seu modo de fazer filosofia. A leitura de Foucault, Boaventura Sousa Santos e Bell Hooks, por exemplo, servem para ela demonstrar que a ideia de ser não pertence a uma metafísica abstrata e só se sustenta com a invenção do seu oposto, o não ser, a categoria que foi reduzida a pessoas não brancas e não europeias. Assim, ela expõe o caráter político desta metafísica entre ser e não ser, mostrando quanto ambas as categorias são invenções de apenas uma delas e a serviço apenas dela mesma. É pela liberação desta história e desta filosofia que Sueli Carneiro escreve, atua e vive.